Bem-vindo a esta classe de catecumenato que hoje está sendo iniciada. A você que tem o desejo de tornar-se membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo destas próximas quartas-feiras, nós vamos estar estudando algumas questões relativo à vida de ser da Igreja, e aquilo que cada membro precisa conhecer, saber e viver para ser um membro ativo da mesma. Hoje nós vamos estar fazendo apenas uma introdução, sobre o presbiterianismo, o que somos e aquilo que nós cremos. E nas próximas quartas-feiras nós vamos estar adentrando a alguns assuntos mais pertinentes à questão doutrinal, à questão de visão teológica da nossa igreja, para que você que quer ser membro da mesma possa estar tomando conhecimento e futuramente dando os passos que a igreja pede para que nós possamos estar assim integrando a cada um no convívio da Igreja Presbiteriana do Brasil como membro ativo da mesma. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, assim nos diz: assim nós temos esta grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morte na cruz e agora está sentado ao direito do trono de Deus. Nós temos uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor, diz Hebreus, e nós também, conhecendo tudo aquilo que até aqui o cristianismo vive, nós podemos também testemunhar ou fazer a nossa pública profissão de fé diante da igreja para nós nos tornarmos participantes da mesma de forma ativa. Um resumo que eu gostaria de dar como introdução é este: os princípios fundamentais e práticos do governo, os princípios fundamentais e práticos da fé e também da herança presbiteriana, para que, como presbiterianos, nós possamos entender quem nós somos, levar a esse conhecimento a quem está ao nosso lado. Por que presbiterianos? Nós recebemos o nome de presbiterianos por causa da forma governamental da igreja. Nós somos governados por presbíteros. E nesse governo de presbíteros nós temos duas distinções entre os presbíteros quanto à sua função, tanto em concílio como fora do concílio. Nós temos os chamados presbíteros regentes, que regem ou que governam a igreja, que simplesmente são chamados presbíteros. E nós temos também aqueles que são designados como presbíteros docentes, que são aqueles que, além de ajudar no governo, eles ensinam, ministram os sacramentos e supervisionam a liturgia. Nesse sentido, a atribuição dada ao pastor. Essa é a forma de nós entendermos o que somos. Somos presbiterianos porque somos regidos por presbíteros, no sentido governamental, e também somos regidos no sentido pastoral. O nosso governo. O governo da igreja presbiteriana, ele é um governo democrático e também representativo. Ele tem as suas bases no conselho da igreja local. O conselho da igreja local é constituído de presbíteros, e esses presbíteros são eleitos pela igreja local para que eles possam então ser representantes da mesma. Por isso, o governo
democrático representativo, porque o povo ou os membros elegem e eles passam, atribuem a esses, né, a representatividade da comunidade ou da igreja local. Há um corpo de auxiliar diante desses oficiais, né, igualmente também eleitos, né, não só presbíteros, mas são aqueles que cuidam da ordem do culto, do patrimônio físico da igreja e da ajuda ou da beneficência na vida da igreja. Esses oficiais são chamados de diáconos, né, o qual estão também auxiliando no sentido do governo da igreja, né, através dessas funções. A ordem na igreja, no culto, principalmente comunitário, o patrimônio físico ou toda a estrutura da igreja, né, eles que são aqueles que estão atentos para a manutenção, e a beneficência ou auxílio daqueles que precisam, né, esses são os diáconos. Então, quando falamos em governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua organização então está na seguinte ordem: Conselho, Presbitério, Sínodo, Supremo Concílio. Porque nós somos regidos também ou organizados como concílios. O concílio menor na Igreja Presbiteriana do Brasil é o conselho, que é um concílio local, da igreja local, né? Mas nós temos nessa igreja local, né, algumas igrejas que compõem, né, o quadro chamado presbitério, né? O presbitério é aquele que jurisdiciona algumas igrejas locais, né? Então nós temos conselho, depois o presbitério. E o presbitério ele está atento aos conselhos, né? O conselho atento à igreja, o presbitério atento ao conselho. E depois nós temos o quê? Nas regiões maiores nós temos alguns presbitérios. E esses presbitérios eles se reúnem também em sínodos. O sínodo é o quê? Aquele que está atento às ações do presbitério, que está atento às ações do conselho. E depois nós vamos ter o quê? Juntando esses concílios, o chamado Supremo Concílio, que o Supremo Concílio é aquele que rege toda a igreja no sentido pleno, ou a Igreja Presbiteriana do Brasil no Brasil. O Supremo Concílio é aquele que então direciona todas as ações, nas suas tomadas de decisões pelos representantes que vão estar lá, que são enviados pelos seus presbitérios, lembrando que nós somos representativos. Esses, quando em concílio, então traçam as necessidades, olham para as necessidades da igreja e traçam, todo o parâmetro do seguir da igreja, supremo, chamado por isso Supremo Concílio. Em cada ordem, na chamada de concílio, as decisões são tomadas sempre em conjunto, não só por uma pessoa. Nós vamos ter que ter aí as ações, as votações, para que a maioria dos votos ou a maioria do entendimento é que vão dar então as decisões para que elas possam ser praticadas e obedecidas. Essa é a forma nossa de governo. Nós, como presbiterianos, também nós temos uma herança. Qual é a nossa herança? Nós somos cristãos reformados. Nós viemos do contexto da reforma, nós viemos também do contexto do protestantismo, e nós também viemos do contexto do calvinismo, ou das doutrinas sistemáticas que nós vamos ter através de Calvino e que chega até nós. Isso desde então, o tempo da reforma. A reforma começa, depois nós vamos ter o protestantismo, que é o protesto que vai agir, e depois nós vamos ter a sequência aí então do desenvolvimento da forma teológica de interpretação, onde nós, presbiterianos, somos direcionados, conduzidos pelo calvinismo, nesse sentido doutrinal sistemático. Não que ele esteja acima da Bíblia. A Bíblia para nós ainda é a primeira regra de fé e prática. Nós adotamos nesse sentido então o quê? Uma confissão de fé.
A confissão de fé é conhecida como Confissão de Fé de Westminster. Nós somos regidos então por essa Constituição de Fé também. Nós temos 2 catecismos, que é o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, ou o Catecismo Menor, que também nos auxiliam para nós compreendermos a nossa forma doutrinal de vida. E esses então nos doutrinam. Sistema calvinista, o conceito da reforma, a Confissão de Fé de Westminster, os 2 catecismos maior e menor, nos doutrina segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque ela, sim, é a nossa norma de fé e de conduta. Nada pode estar acima das Escrituras Sagradas. Ela nos rege de forma plena. Falando sobre a nossa vida de fé. Historicamente, nós presbiterianos também confessamos e sustentamos 5 princípios da reforma. Os 5 princípios. Quais são eles? Somente Cristo é o primeiro princípio, ou o chamado Solus Christus. Que quer dizer o quê? Que nós temos somente Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro para nos mediar, é somente Cristo. E aonde nós trazemos isso como base de fé para a nossa vida? As Escrituras Sagradas assim nos dizem. Eu vou citar 2 textos. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há nenhuma salvação em nenhum outro a não ser somente Cristo. Ele é o nosso único Salvador. Um segundo texto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, assim nos diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, não há ninguém, não há nada que possa nos mediar entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E isso diz as Escrituras Sagradas, e baseado nisso, então, nós temos somente Jesus Cristo como nosso mediador. Ele é o único Salvador, ele é o único mediador. A segunda base da nossa fé é somente as Escrituras, ou sola Scriptura, que quer dizer o quê? A revelação de Deus aos homens está completa nas Escrituras Sagradas. Não precisamos de outros dogmas para nos auxiliar na nossa vida de fé. Para nós, somente as Escrituras Sagradas, de forma completa, é que devem direcionar a nossa vida na revelação que Deus deixou nela. Aonde nós tomamos isso como base de fé? 2 Timóteo capítulo 3, verso 26 e 27 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. Então não precisamos mais do que as Escrituras. Só elas nos ajudam para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação, para que nós nos tornamos perfeitos, e habilitados para viver as boas obras. Tão somente as Escrituras. Tudo que Deus quis nos revelar está nas Escrituras. Então nós temos como regra somente as Escrituras e elas nos bastam. Não há dogmas além das Escrituras na nossa vida. Terceira regra da nossa fé: somente a fé. Sola fide. Ou seja, a justificação é exclusivamente por Cristo, mediante o dom da fé salvadora. E essa fé é dada por Deus às nossas vidas através de Jesus Cristo, garantindo a nós a salvação. Romanos capítulo 5, verso 1, assim nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé por meio de Cristo, que nos dá a paz com Deus. Por isso que Romanos 1,17,
que é um dos centros da reforma protestante, diz assim: o justo viverá por fé. Então, somente a fé, através de Cristo Jesus, fé salvadora dada por Deus às nossas vidas. Quarta base para a nossa fé: somente a graça, ou sola gratia. A salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz é um dom, é um presente da graça divina sobre nossas vidas. As boas obras nossas ou de qualquer chamado santo não podem nos salvar. Boas obras por si não salvam ninguém, porque nós precisamos da salvação através da graça que é dada por nós, é presente de Deus através também de Jesus Cristo, nosso Salvador. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 assim nos diz: porque pela graça sois salvos. Salvação vem pela graça, mediante a fé, aquela fé salvadora. E isso não vem de vós, ou seja, nem a fé nem a graça veio de nós mesmos e por nós mesmos, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Também não por obras, não é os nossos esforços humanos por nós mesmos, não foi pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, somente a graça de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus, isso é presente de Deus dado a nós. A quinta base da nossa fé é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que quer dizer isso? Cristo é a cabeça da sua igreja. Um corpo possui muitos membros, mas não pode ter mais que uma cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Somente Cristo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Então não tem quem possa estar acima de Cristo, ou até mesmo em igualdade com Cristo nesse sentido. Cristo é a cabeça da sua igreja. A igreja é um corpo? É feita de muitos membros? Mas não pode ter mais que uma cabeça. É como nós temos o nosso corpo feito de vários membros, mas só uma cabeça, não tem como ter duas. O único sacerdote da igreja então é Cristo. Não há outro sacerdote na igreja que não seja Cristo. Nós somos membros do seu corpo, nós somos membros da igreja, fomos chamados para sermos igreja. E nós somos por ele então constituído em sacerdócio universal, não o sacerdote, mas sacerdócio universal. De que forma? Conforme diz as Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, falando sobre nós, diz assim o texto: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus capítulo 23, 8 a 10, ainda prosseguindo nessa mesma interpretação, ele vai dizer assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Nesse caso, falando sobre Cristo, ele é o cabeça na nossa vida. A ninguém sobre a terra chamais de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. E Pai aqui é o nosso Deus, que reina sobre todas as coisas. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então não temos como nós colocarmos nada no patamar igual a Cristo, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Não há como. É eles, no sentido das três pessoas da Trindade, é que direcionam e dirigem e comandam todas as coisas, inclusive a sua igreja, as nossas vidas. A igreja então não tem sacerdotes mediadores. Ela jamais pode atribuir a pessoas essa questão ou esse ofício sobre si. A igreja toda é um sacerdócio real.
abençoada e protegida pelo sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Sacerdócio no sentido de que nós fazemos aquilo que Cristo colocou para nós como trabalhos aqui na face da terra. Todos nós somos servos nesse sentido de Deus. Todos nós estamos ligados e relacionados com o Salvador. E todos nós gozamos dos mesmos privilégios de comunhão, dos mesmos privilégios de petição e dos mesmos privilégios de intercessão. A relação do Salvador com o salvo, ela é uma relação direta e pessoal. Né? É Cristo comigo. É Cristo com você. Não precisa de um intermediário entre nós nesse sentido. É você e Deus. É eu e Deus nesse sentido. Não há ninguém nesse sentido, então, intermediário entre nós e Cristo. O pecador e o Salvador. É somente Cristo nas nossas vidas. Essa é a base da nossa fé, que nós vamos falar um pouco melhor nos próximos encontros. A nossa doutrina básica, agora também falando sobre doutrina no sentido básico, que é próprio do presbiterianismo, e nós não devemos forçar isso nos nossos demais irmãos que não são presbiterianos, é esta. Nós temos como doutrina básica a soberania absoluta de Deus, não relativa, mas absoluta de Deus. O que nós dizemos como igreja presbiteriana em nosso sistema doutrinário? Nós afirmamos que Deus é soberano absoluto, como Criador, Governador e Redentor. Ele está acima de todas as coisas e faz tudo como lhe aprouve. A sua vontade não pode ser negada. A sua vontade não pode ser discutida por nós. Esse é o sentido de soberania absoluta de Deus. Os seus planos, as suas leis e os seus atos não mudam de forma nenhuma. Nós vamos ver isso ao longo dos nossos estudos. Deus, por sua palavra, fez todas as coisas quando ainda nada existia. Deus é soberano absoluto na sua criação. Todos os poderes foram criados por Deus. Poderes deste mundo material e poderes também no mundo espiritual. Poderes bons e poderes maus foram criados por Deus. Deus está acima de todas as coisas. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, no sentido permissível de Deus. Faço a paz e crio o mal, no sentido permissível de Deus. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, porque nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Ele governa sobre todas as coisas. Ninguém também pode se esconder de Deus. Esse é o sentido soberano de Deus na nossa vida. Salmo 139, versos 7 a 12, assim nos diz: Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nada pode se ocultar de Deus. Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas. O que podemos ver nessa soberania de Deus? Sem Deus ninguém vive. Essa é a grande verdade. Sem Cristo, ninguém se salva. Essa é outra grande verdade. Sem as Escrituras, a alma não se alimenta. Essa é uma tremenda verdade. E sem a igreja, não há família cristã. Essa é uma pequena introdução que eu queria deixar para você,
Muitas dúvidas vão estar ainda na nossa mente, na nossa cabeça, mas nós vamos agora, ao longo dessas próximas quartas-feiras, né, analisando questões por questões para nós entendermos o ser presbiteriano ou a doutrina presbiteriana, que temos sim uma doutrina, não é como alguns julgam que o presbiteriano não tem uma doutrina. A forma de nós vermos as escrituras sagradas, como nós analisamos tudo à luz das escrituras sagradas, o nosso governo, todas essas questões, nós vamos ter consciência de cada uma delas. E ao fim dessa jornada, eu quero te ver ainda junto conosco, né, dizendo que entendeu tudo isso, compreendeu a luz da palavra de Deus, né, e está pronto para se tornar um membro ou uma membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê ciência na palavra para nós compreendermos, né, a nossa forma de ser. Nos encontramos na próxima quarta-feira para o nosso primeiro estudo. Até lá, a bênção de Deus esteja sobre sua vida e não desanime desse momento de estudo, mas entenda isso como algo bom, natural e necessário para a sua vida. Queremos, como Igreja Presbiteriana, agradecer, né, o empenho da tua vida e como conselho local também agradecer, né, essa intenção do teu coração. E o Espírito Santo de Deus é que vai firmar isso em você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.